Oi, gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, tô começando o vlog do fim de semana. E aí, o que vocês têm para fazer esse fim de semana, hein? Coloca aqui embaixo para mim que eu vou ler depois. O que vocês vão fazer nesse fim de semana? Aqui a gente tá um pouco sem planos, né? Mas eu falei com vocês, eu quero usar meu tempo para fazer um passeio, para ir num café, fazer alguma coisa legal. E assim, agora é sexta-feira. E eu já coloquei uma maquiagem leve, já tô me arrumando porque eu quero ir em um café junto com vocês, eu vou levar vocês comigo. E aí vamos ver como que vai ser, se vai dar certo os meus planos. Eu quero levar a minha bebê no canguru, porque assim ela fica mais quieta, ela dorme mais, eu consigo tomar meu café em paz, né? Com o carrinho é um pouco mais complicado, porque tipo assim, eu tenho que dar uma volta com ela até ela pegar no sono, e aí sim eu posso ir pro lugar, e aí eu tomo meu café, mas assim, ela pode acordar a qualquer hora praticamente, né? Então eu vou preferir ir com o canguru, porque assim ela fica bonitinha dormindo comigo. Gente, essa é a rua principal aqui da minha cidade, a rua do comércio praticamente, né? Aquela rua cheia de lojas que toda cidade tem. Então essa é a rua principal aqui. E tá pouco movimento para uma sexta-feira, né? Mas muita gente não saiu do trabalho ainda. Gente, o bolo tá muito bom. O café também, mas o bolo tá muito bom. Tá um pouco seco, mas assim, parece bolo de... Oi, gente, tudo bem? Já é 10 horas da noite. Minha menina já dormiu. Ela já dormiu mais cedo, né? Mas eu sempre espero um pouco pra ver se ela vai acordar. E a gente teve o passeio lá do café hoje. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Eu adoro que eu tô fazendo, tipo, uma amizade com as atendentes de lá. Então, eu vou lá e elas me atendem super, super, super bem. Então, a gente mistura um pouco de polonês com um pouco de inglês e assim, dá certo, né? E com o bebê no colo, aí que elas ficam mais assim, oi, ai, que linda, ai, que gracinha e tal. Assim, maravilhoso, foi muito bom. E depois eu passeei mais um tempinho por ali, voltei pra casa. E aí, é sexta-feira à noite, né? E pra janta eu não sabia o que fazer. E tem uma tradição, que a minha mãe tem essa tradição, é que sexta-feira à noite ela não cozinha, né? Ou durante, sei lá, durante o dia todo, ou à noite, não sei. Sei que à noite ela não cozinha, então é alguma coisa pronta, é pedir comida, alguma coisa assim. E eu mantive isso por um bom tempo também. Eu gosto dessa tradição.
e eu continuo mantendo ela. Então, chega sexta-feira, não me dá vontade de cozinhar, não. Ainda mais pro jantar, na parte da tarde, zero vontade de cozinhar. Então, hoje também foi assim. Gente, como é que vocês fazem? Vocês fazem desse jeito também? Vocês têm isso? Eu não sei de onde que ela tem isso, não, mas vocês têm isso de não querer cozinhar na sexta-feira? Eu cheguei, aí eu falei assim, vamos comer lá naquele asiático que a gente comeu quando a gente chegou aqui na primeira semana. Aí ele não queria sair, tá cansado, passou o dia todo vendo coisa do trabalho dele, então, né? E aí ele falou que não queria ir. E aí ele falou, vai você sozinha com ela. Aí eu pensei assim, falei assim, por que não, né? E aí então eu fui sozinha com ela. Então a gente foi lá comer, aí no final, como sempre, assim, eu sempre trago alguma coisa pra ele, né? Eu fui na padaria, eu trouxe bolo pra ele, o mesmo bolo que eu comi, eu trouxe pra ele. Eu fui lá nesse lugar asiático, eu trouxe pra ele também. Assim, ele não pede, assim, não. Mas, sei lá, não é pena também, mas assim, acho que é uma forma de mostrar amor, de mostrar carinho, né? Então, sempre que eu vou, que eu saio, que eu faço alguma coisa de interessante, assim, se der, eu trago pra ele também. Então, gente, eu fui comer no asiático, né? E, infelizmente, eu não gravei, porque eu esqueci de gravar. Eu fui com o bebê, tive que testar meu polonês, acabei esquecendo de gravar. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu achei lá. Geralmente, nesses asiáticos, tem sempre umas bebidas exóticas, né? E tem sempre bebida de goiaba. Então, eu vou mostrar pra vocês. E lá eu achei também uma de goiaba, olha. Goiaba. É um suquinho de goiaba, deixa eu ver de onde que é. É daqui mesmo. Mas é isso, suquinho de goiaba. Vou experimentar. Vamos ver como é que é. Vou experimentar live aqui com vocês. Olha. Nossa, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Um dos melhores que eu já tomei. De goiaba. Um dos melhores que eu já tomei. Nossa, olha, muito bom. Muito bom. Adorei, adorei. Vou comprar mais vezes. Vou comprar mais vezes. Gente, eu fico tão feliz que, assim, todo lugar que eu vou, eu sou tratada tão bem. Mas tão bem, assim, eu acho que, de primeira, eu já sou tratada tão bem, porque as pessoas batem o olho em mim, elas percebem, assim, que, tipo, eu não sou daqui, né? E, geralmente, eu tô sempre com um bebê. Então, por estar com um bebê, aí eles são mais simpáticos ainda. Sério, assim. Ai, muito bom, muito bom. Desde que eu cheguei, assim, o tratamento sempre muito, 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 muito bom. Todo lugar que eu vou, assim, muito, muito bom. Gente, teve uma senhora que comentou aqui nos meus vídeos já, comentando, assim, que pra eu contar da minha vida, assim, de como eu saí do Brasil, fui parar na Alemanha, o que aconteceu, o que eu fiz e tal. Gente, eu vou contar ainda, mas eu tenho que sentar pra contar. Assim, eu tenho que sentar pra contar e fazer um vídeo assim contando, né? Mas eu vou fazer ainda, só tô avisando, né? Que eu vou fazer ainda, vou contar ainda. Mas é isso, então, essa senhora que comentou aí, muito obrigado. E logo mais eu vou fazer esse vídeo sim. Então, gente, amanhã é sábado. O que a gente vai fazer amanhã? A gente vai na feira, de novo, né? Eu mostrei pra vocês no vídeo passado, eu acho. No vídeo do fim de semana, eu mostrei pra vocês a feira. Amei ir lá. E amanhã a gente vai de novo, porque eu falei pra ele que a gente tem que ir junto. Pra ele dar uma olhada, pra ele conhecer também, né?
porque ele também tem que conhecer as coisas aqui da região, né? Eu falei pra ele, ó, vamos lá na feira amanhã. Então a gente vai lá na feira, já mostrei pra vocês, então eu vou deixar no vlog rapidinho, mas eu não vou mostrar tanto assim da feira igual eu mostrei no outro vídeo, né? No outro vlog. Então a gente vai lá amanhã. E, gente, eu tenho que conversar com vocês sobre o assunto de maternidade ainda, né? Assim, eu tô amando tudo. Mas eu vou conversar com vocês ainda direitinho no outro vídeo, assim, sem dá pra falar direitinho sobre isso, sobre essa questão da maternidade. Porque tô amando tudo e eu quero comentar, quero contar pra vocês. Então, gente, eu vou terminar de tomar meu suco aqui. E eu vou ficando por aqui. Hoje é sexta-feira, então até amanhã, sábado. Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sábado e olha como que eu tô, a gente já saiu, olha, tô com esse vestidinho lindo e a gente já saiu, a gente foi na feira, que eu mostrei pra vocês nos vídeos anteriores, né? Tem um vídeo lá que eu mostrei pra vocês a feira. A gente foi na feira, deu uma olhada, a gente comprou umas frutas, eu posso mostrar daqui a pouco as frutas pra vocês. E a gente foi lá passear um pouco em família, né? Eu, meu noivo, a bebê. Então, por isso que eu não gravei também não. E eu já mostrei pra vocês a feira lá, né? Então, assim, por isso que eu não gravei. Mas é isso, sábado. Aqui tá fazendo um calor, tá um sol maravilhoso. Então, é muito bom a gente andar na rua, assim, ver as pessoas dentro de suas casas, nos jardins, aproveitando o tempo, aproveitando esse sol maravilhoso, esse calor maravilhoso. A gente já fez nosso passeio, eu vou fazer agora um passeio à tarde também com a bebê. E bom que ela observa tudo, ela fica olhando as árvores, os prédios, tudo assim. E ela cansa, então ela chega em casa super cansada, só deita e dorme mesmo. Então, gente, vamos passear. Gente, eu vou falar pra vocês, eu estou amando gravar vídeos, tá muito legal, assim, eu tô adorando mesmo. E eu acho que o YouTube é bem legal porque tem uma vibe muito mais devagar e uma vibe muito mais, assim, lifestyle, né? Então, assim, eu não passo o dia inteiro postando e gravando aqui no meu canal, não. Eu, assim, gravo uns dias, recorto, edito, né, e eu posto. Então, assim, muito legal esse ritmo, né, porque eu vou vivendo o meu dia sem aquela pressão de tá postando, mas mesmo assim eu tô gravando e tô produzindo conteúdo ao mesmo tempo, né. Então, nossa, eu estou amando isso, amando esse ritmo, gente, tá muito legal. Bom dia, gente, bora pra missa. Só passei um creminho no rosto hoje pra hidratar. Então, bora pra missa. Eu e minha neném aqui no colo.
gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, eu já fui à missa com minha bebê, no canguru carregando ela, né? Ó, barulho. Pois é, gente, mostrar pra vocês umas coisinhas aqui que eu falei que eu ia mostrar. As frutas que a gente comprou ontem na feira. A gente comprou maçãs verdes, que o meu noivo gosta muito, ameixas e mexericas. E, gente, mostrar pra vocês aqui o guarda-roupa da minha bebê que chegou, a gente montou, ficou pronto. Já tá com as coisinhas dela aqui dentro, né? Aí, ó, desse jeito o guarda-roupa. Mas só, né, que vocês estão vendo, aqui tem um defeitozinho, já veio com esse defeito. Olha aqui, ó. Mas a gente já pediu pra trocar, tá tudo certo, só estamos esperando chegar mesmo. E, pois é, a gente pediu pra trocar. Então, gente, a gente tomou café em paz hoje, todo mundo junto. Minha neném acordou super sorridente e conversando e sorrindo, nossa. Tomamos café e aí eu fui na missa das 10 da manhã, né? Coloquei ela no canguru, saí mais cedo, andei até lá e até na hora de chegar na igreja ela já tinha pegado no sono, né? Graças a Deus. Mas foi isso, fui na missa das 10, foi linda, maravilhosa, ótimo. E, gente, tá fazendo um calor aqui, olha, tá fazendo um calor. E eu vou vir pra fazer comida agora. Hoje é domingo, né? Eu falei que eu ia manter aqui em casa o domingo do pierogi, né? Que é o domingo do prato polonês, típico polonês. Eu vou fazer pra ele, mas pra mim eu não vou fazer, eu vou comer uma pizza, porque eu comprei essa pizza, deixei na geladeira, aí já tá uns dias na geladeira, eu tenho que comer ela pra ela não perder. Tô com medo dela perder, né? Então eu vou fazer ela pra eu comer essa pizza, e o pierogi eu vou fazer pra ele. E é isso, então, mas a gente mantém o domingo de pierogi aqui em casa, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Um pouco assim, passo a passo, mais ou menos. Mas, já vou falando pra vocês. Esse é o pierogi de pacote, né? Congelado, pronto, né? Que vende no mercado. Eu sei fazer ele à mão também. Mas, gente, precisa de muito tempo pra fazer esse prato, né? As coisas da cozinha polonesa, assim, né? São coisas que precisam de tempo pra fazer. Então a gente precisa de um planejamento, né? Pra fazer. A gente precisa de um planejamento, né? Pra fazer. Mas é isso. Um dia eu irei sim fazer o pierogi à mão pra vocês. E vou mostrar pra vocês como que faz tudo certinho, bonitinho, passo a passo. Mas no momento, pra hoje e por enquanto, a gente tá comendo o de pacote do mercado mesmo. Gente, contar pra vocês, eu marquei pra fazer as minhas unhas, né, da mão e do pé. E assim, pra mim aqui agora, né, semana que vem, domingo, é dia 31 e é meu aniversário. Então eu queria fazer minhas unhas uns 4, 5 dias antes do meu aniversário, né? Então nessa semana que vem agora, durante a semana, pra chegar no domingo eu tá com as unhas feitas, né? E aí eu passeando com ela, eu olhei umas manicures aqui perto de mim, né? Da cidade aqui. E dei uma volta, olhei e tal. E aí quando a gente tava indo pra feira ontem, eu pedi o meu noivo pra gente entrar lá numa que eu gostei do jeito, da estética dela, e perguntar pra ela se ela tem horário, porque assim, tudo aqui, né, esse tipo de serviço eles fazem com um link que os clientes entram nesse link e reservam um horário. Que isso é ótimo, maravilhoso, tipo assim, todo mundo simplesmente entra lá, reserva um horário que tiver livre e pronto, né? Só que eu entrando no link, só tinha horário para a partir de junho, né? Então, semana que vem não teria horário nenhum, só em junho. E por isso mesmo eu pedi ele pra gente entrar lá dentro, pra ele conversar com ela e ele perguntar pra ela se ela tinha como fazer de alguma forma, né,
me dá um horário semana que vem ainda, né? Aí a gente fez isso, a gente entrou lá, conversou com ela e tal, ela ficou de dar resposta depois. Aí agora, domingo, né, ela ligou e falou que poderia ser, né, domingo que vem, no dia do meu aniversário, domingo que vem, de manhã, né? E assim, eu pensei, mas assim, eu acabei aceitando, né? Eu queria fazer antes, mas eu acabei aceitando porque também é melhor do que não fazer, né? Melhor do que não fazer. Então é isso, eu vou lá fazer as mãos e os pés. Eu não vou colocar alongamento porque não tô com vontade, tô com um bebê pequena, assim, não é muito legal usar alongamento, pode machucar. Então só vou fazer mesmo com um bom gel, né, na unha das mãos, dos pés também, né, aquele gel que ele fica um bom tempo na unha. Cada lugar tem um nome diferente para esse tipo de gel. Então vou fazer isso, né, mas é isso, o rolê de marcar as unhas, né, por aqui. E é isso, tô feliz que eu vou conseguir fazer. Olha, gente, esses são os pierogies. Eles são assim, olha. Então, gente, o primeiro passo é colocar eles na água fervendo. E aí baixar o fogo e deixar eles cozinhar praticamente aí dentro. Próximo passo é colocar na panela com um pouco de manteiga. E deixar corar, deixar pegar uma corzinha. Não é fritar, é simplesmente deixar pegar uma cor e já tirar logo e botar no prato. Então, gente, esse é praticamente o mais tradicional, olha, que tem queijo dentro dele, né? E aí cora um pouco uma cebola e joga a cebola por cima. Então, esse é o mais tradicional. Gente, eu já contei que um prato desse, pra ele ficar satisfeito, é mais ou menos 15 peças, 15, 16 peças. Eu contei hoje 16, então eu coloquei 8 aqui agora. E aí eu tô fazendo mais 8 ali. Porque pra ficar pronto tem que ser assim, bota pra cozinhar aqui dentro, né? Cozinhar não, assim, cozinhar praticamente na água quente, né? Não é deixar ferver. Então, quando eu coloco eles dentro, eles descem pro fundo. E aí, conforme eles vão cozinhando, vão ficando bom, eles sobem pra cima. Então, pra eu conseguir ver direitinho, né, que eles estão subindo pra cima, eu nunca coloco mais do que 6, 8 peças, assim, né? Por isso que eu acabei de fazer agora, então, 8 e tô fazendo mais 8 ali. Vai dar 16, que é um prato inteiro de almoço que ele consegue comer e ficar satisfeito, saciado. E aí, pra finalizar, a gente cora uma cebola e joga em cima. Então, gente, este é o resultado final, né? Um pouco tostado ali na frigideira, com cebola queimadinha também, um pouco dourada, e um pouco de manteiga derretida, né? Joguei uma pimenta do reino por cima, só para dar uma corzinha, para dar um gostinho. Então, o resultado final foi esse. Gente, 6 horas da tarde aqui em casa não vai ter uma janta mesmo. Um snackzinho, um franguinho, um peitinho de frango.
YouTube, vendo YouTube, minha menina tá dormindo. E uma cervejinha sem álcool aqui, com sabor de limão, né? Claro, claro. Esse tipo de cerveja é muito conhecida lá na Alemanha, né? É a tal da Radler, que é uma cerveja com suco de limão, com gosto de limão, né? Ou com... Eles colocam Sprite também, às vezes, né? E é bem conhecido por lá. Essa é 0% de álcool, né? Aí eu tô vendo que essa aqui, olha, é melão e limão. Então nossa, gente, é muito boa. Olha, tem o gosto da cerveja com limão, mas assim, tem um doce do melão também, sabe? Assim, nossa, muito boa. Adorei. Muito boa, adorei. Gente, boa noite. Aqui é 9 horas da noite já. Minha menina dormiu, faz uns 15, 20 minutos que ela dormiu. E eu tô aqui finalizando o domingo, finalizando a tarde, a noite. Hoje não teve muito o que fazer. Primeiro que o tempo tava super estranho hoje, né? A metade do dia ficou aquele sol estralando. A outra metade do dia, assim, o tempo fechou do nada, ficou um pouco fechado, veio aquela chuva do nada, assim, com vento, choveu um pouco e depois a chuva foi embora, mas continuou ficando o tempo fechado, né? Sabe quando vem aquela chuva com vento, parece que vai levar tudo embora? Mas assim, foi por pouco tempo, né? E o resto do dia ficou nublado, então eu não saí pra passear. E fiquei por aqui mesmo, fazendo poucas coisas, gente. Eu fiquei vendo vídeo no YouTube, fiquei dando uma olhada, assim, já dando uma olhada, assim, mais ou menos como que eu vou começar a próxima semana, em questão de organização. Fiquei também vendo umas coisas que eu vou fazer, assim, semana que vem. Pequenas coisas de organização, né? E então foi isso. Tirando isso, não teve nada de interessante, né? A gente não... Tava com muita fome hoje no fim do dia, então a gente só fez um snackzinho, né, pra comer. E é isso. E, gente, uma coisa que eu tava pensando, e assim, eu pensei nisso e eu também pensei, assim, na minha cabeça, eu vou comentar isso com vocês, né, quando eu for gravar um vídeo. Gente, nesse apartamento novo que a gente tá aqui, apartamento, só que o apartamento é dentro de uma casa. Então, a gente mora agora dentro de uma casa, né? E assim, demorou cair a ficha, assim, pra mim. Eu demorei uns dias, umas 2 semanas mais ou menos, a entender, né? Veio na minha cabeça, assim, que nossa, agora eu moro numa casa. Porque, gente, eu nasci e fui criada, né, em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, cidade pequena. Então, a gente tinha, assim, uma casa que foi onde eu cresci. E a gente tinha um certo espaço, né, tipo, a casa tinha seus cômodos, um bom tamanho. E a casa tinha um jardim também. Então, eu tive uma infância muito boa em questão de conforto e de espaço, né? E quando a gente veio morar aqui fora, na Europa, quando a gente veio morar na Alemanha, isso pra mim foi muito difícil, assim, porque... mas isso eu só fui entender depois. Quando a gente veio pra cá, né, que a gente vem pra cá e, assim, geralmente a gente mora em apartamento, né? Porque a gente não tem imóvel próprio, a gente vive de aluguel e tal. Então foi bem difícil pra mim eu ter passado 15 anos da minha vida com espaço, com conforto, com jardim para brincar, né, poder sair, tá dentro do nosso próprio espaço ali, e eu como criança poder me movimentar, poder brincar, sair, tomar sol, ir pro sol e tal, e chegar aqui na Europa e a gente viver dentro de apartamento, né, assim, apartamento com tantos quartos, com tantos metros quadrados, né? Então, assim, pra mim, isso foi bem difícil, né? E, assim, todos esses anos, né, que eu morei agora na Alemanha, anos e anos e anos, mais de 10 anos, que na verdade agora são 15 anos, né? Esse ano faz 15 anos.
toda essa época eu sempre morei em apartamentos, né? E eu nunca me senti bem, nunca me senti confortável assim, sabe? De estar morando num espaço tão pequeno, num espaço tão fechado, sendo, né, que assim, eu cresci com este conforto, né? Acostumada com isso. Então, esses anos aqui, assim, a gente vai vivendo, porque a gente tem que viver assim, né? A gente tá aqui, tem que tocar a vida, tem que seguir a vida, né? A gente vai vivendo isso, vai aceitando a nossa nova vida, né? De morar em apartamento e tal, porque tem que ser assim, né? Hoje eu sei que eu nunca gostei disso, nunca gostei disso. E assim, voltando pra parte que eu comecei a contar pra vocês, eu demorei a entender aqui, né, que agora eu estou morando em casa. Por quê? Porque o nosso apartamento aqui é na parte de cima, né, mas isso aqui é uma casa, né, então o nosso apartamento tá aqui em cima, a família de baixo, os vizinhos de baixo estão embaixo, mas a única coisa que divide a gente é a escada subindo, né, então a entrada é a mesma nossa, uma porta vai pro apartamento deles, outra porta sobe pro apartamento nosso. E aqui em volta desta casa, assim, a terra aqui é da casa, então tem terra ao redor, jardim ao redor. No fundo tem garagens cobertas, né? Mas assim, todo o espaço aqui, né, aqui dentro é dessa casa. Então o espaço é nosso, o espaço é da família lá de baixo, é nosso da família aqui de cima. Então, sim, em geral, é uma casa nossa que a gente divide, né, praticamente. E assim, no caso, tipo, todos esses anos que eu vivi aqui, morei aqui na Europa, na Alemanha e tal, eu nunca morei em um lugar assim, que você tem todo um espaço, né? Ok, divide com uma outra família, mas você tem todo o espaço e tem acesso àquele espaço, né? Então, eu não tive isso. A gente, né, geralmente, né, a gente morou na Alemanha, sempre em apartamento, assim, dividindo sempre o prédio com outras pessoas, né, com outras famílias, e geralmente não tem um espaço comum, então ou você tem uma sacada, você tem uma varanda, alguma coisa sua que você tem acesso ligada ao seu apartamento, ou não tem nada. Você já desce, sai da sua porta praticamente, ou desce a porta do prédio e já tá com o cara na rua, né, praticamente. Então, assim, não tive isso, né? Então, pra mim agora, é isso, gente, é novo pra mim. Ter um espaço, assim, de uma casa, eu estar vivendo num ambiente de casa, pra mim é novo. E assim, eu tenho que me acostumar agora, mas que bom que eu tenho que me acostumar com algo bom, né? Que não é ao contrário, né? Que eu estou saindo de uma casa para ir para um lugar menor, mais fechado, eu tenho que me acostumar com algo não ruim, mas assim, algo mais difícil de se acostumar, né? E assim, a sensação é muito boa de eu saber que a gente tem espaço aqui, né? Que a gente tem conforto. A gente tem aqui a sacada, que ela tem vista pra rua, pra frente, pro fundo e pro vizinho do lado. Então, assim, uma vista ampla. E né, a sacada, então, já é um conforto. E a gente descendo, né, descendo as escadas, tem todo um espaço lá no fundo também. Tem jardim, tem a parte das garagens, tem espaço para outros carros entrarem. Se a gente tiver visita, uma hora pode entrar, pode estacionar por aqui. Tem espaço, né? Então, assim, que bom, é muito, muito, muito boa essa sensação de ter conforto, de a gente não ficar sempre, assim, sentindo, né, assim, em lugares pequenos que eu morei, eu sentia, assim, que eu, sei lá, morava dentro de uma caixa de sapato, né? Eu vi alguém falando desse jeito uma vez sobre esse assunto, né? Falando assim, dá a sensação que a gente mora dentro de uma caixa de sapato. E quando você mora num apartamento que é pequeno, assim mesmo, assim, realmente, a sensação é que você mora dentro de uma caixa de sapato, né? E por mais que, assim, por mais que eu ache
que a questão do minimalismo é algo interessante nas nossas vidas, mas isso não significa que a gente tem que abrir mão de conforto para viver o minimalismo, né? Eu acho que não é nada disso. Eu acho que quem quer viver o minimalismo e acaba abrindo mão de tanto, né, de conforto, de espaço, a pessoa acaba indo para um lado que talvez a pessoa fique doente, né? Então, assim, eu não acho que seja o legal, que seja o ideal, né? Mas, infelizmente, é assim, quando a gente sai da nossa terra, quando a gente sai da nossa casa para ir viver em outros lugares, para ir ser mão de obra, para ir trabalhar e tal, a gente acaba aceitando passar por essas coisas, né? Como viver em lugares menores, viver em lugares apertados, né? E eu vivi assim por muitos anos. E é isso, gente. Só comentando com vocês aqui um pouquinho sobre quando caiu a ficha pra mim, né? Que hoje eu vivo em um ambiente de casa novamente, vivo com conforto, vivo com espaço, e eu sou muito, muito, muito grata por isso. Pois é, gente, domingo tô finalizando esse vlog de fim de semana. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, do meu vlog aqui de fim de semana. Não teve muito o que fazer, né? Mas bola pra frente, amanhã é segunda-feira e a gente entra na próxima semana. Tem bastante coisa pra fazer. Deixem um like se vocês gostaram do vídeo. Deixe um comentário se você quer comentar alguma coisa do vídeo, alguma coisa que você quer falar pra mim, quer comentar. Na sua terra é desse jeito, aqui é desse outro jeito. Comente alguma coisa. E, gente, se inscreva pra vocês continuar recebendo os meus vídeos quando eles forem postados, tá certo? Então, o likezinho, comentar e se inscrever. Conto muito com a ajuda de vocês e, gente, descansem, fiquem bem e até mais.